Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, eu sou sócia proprietária da Mafra Gestão Integrada e nós estamos para mais um episódio do TrioCast. Então, se você não conhece, vai lá no YouTube, se inscreva, vale a pena. Tem muitas histórias dos nossos empresários aqui do Trio Ribeirão, muitas ideias inovadoras, algumas explicações, vale a pena conferir. E hoje eu trouxe uma pessoa especialista em direito tributário. O Jamol vai contar sobre o escritório, contar sobre a experiência dele. Olha, vale a pena seguir até o final, combinado? Então, Jamol, seja bem-vindo, fique à vontade, pode contar a sua história, pode contar sobre o escritório. É uma honra ter você aqui com a gente. Que isso, a honra é minha, Márcia. Muito prazer, obrigado pelo convite. E, assim, a gente fala sobre um assunto que é um assunto que costuma ser complexo, né? Para a Delicado. maioria das pessoas. Mas nós não podemos desconsiderá-lo, porque o direito tributário está na vida de todos nós. Sim, sim. Eu sou ribeirão pretano, de origem, nascido aqui mesmo. E o único momento que eu me ausentei parcialmente da cidade foi na faculdade. Eu fiz Direito na Unesp, em Franca. E desde da minha faculdade sempre fui muito interessado sobre o tema, direito público, direito constitucional, direito tributário. Lembro até que eu fiz monografia na área de direito tributário, fiz um estágio na Justiça Federal, que também era um grande tema lá, né? E sim, eu fui desenvolvendo paixão pelo tema, né? Então, o Jamol teve alguma inspiração ou não? Olha, pode-se dizer que eu sempre fui apaixonado por direito constitucional. E direito constitucional é a origem, a gênese, a base de todos os direitos. Mas trabalhar especificamente com direito constitucional é muito difícil. Ele não é uma área que você tem aplicação prática muito latente. E desde o estágio que eu fiz, na época na Justiça Federal, a gente era estágio do juiz, auxiliava ele com pesquisa para sentença, tudo. Eu fui pegando a paixão pelo direito tributário. E assim, é uma área que ela é muito complexa, demanda muita atualização. Eu formei em 2003, eu já tenho 20 anos de prática só nessa área, tenho especializações, a gente busca sempre se esmerar fazendo as melhores instituições, né? Então, eu tenho uma especialização na PUC São Paulo, que é a meca do direito tributário no Brasil. Sim. Vai desde Geraldo Taliba, Leomar Balheiro, hoje com o professor Paulo de Barros Carvalho e o professor Roque Antônio Carrasa, que foi o coordenador da minha especialização, e fiz outra especialização aqui na Faculdade de Direito da USP de Ribeirão também, sempre focado, sempre procurando se atualizar. Direito tributário não tem jeito, se você parar 6 meses de estudar, já fica desatualizado. Você fica desatualizado. E você acha que, para outros empresários que estão nos assistindo, você acha que essa consolidação de várias especializações, essa busca intensa por mais conhecimentos, o que isso representa para você? Porque você também atende outros empresários de outros segmentos, então qual é a sugestão que você daria para esses empresários? Olha, a primeira coisa que eu vejo, e que não fui eu que trouxe, que criei essa palavra, mas eu aplico e acredito nela, é muito verdadeira, é que você tem que ser apaixonado pelo que você faz, né? Quando você gosta do que você faz, você se dedica, você busca inovar, você busca melhorar, né? Tudo vai... Você trabalha por amor e não por obrigação, e tudo vai melhor, né? Então, especialmente para o empreendedor, para o empresário, que são pessoas que precisam de realmente se reinventar dia após dia, busquem algo que vocês acreditem, né, que vocês são apaixonados, que vocês gostam de fazer, né? Levantar para trabalhar não tem que ser uma obrigação, tem que ser um prazer. Tem razão. Né? Olha só, vou contar um pouquinho também da minha história, né? Eu venho de banco, né? E eu não entrei, eu abri a minha empresa para atender uma necessidade. Eu sou sócia proprietária aqui também do Trio. E para mim foi muito difícil a entrega do empreendimento com algumas situações desconfortáveis de entrega, né?
Inicialmente eu falei, não, eu vou ajudar, né? Porque é aquilo que você falou, quando a gente faz por amor, vai mais fácil, né? E você acaba se encantando pelo trabalho. Então, a minha empresa, ela começou como síndico profissional mesmo, né? Eu abri um CNPJ para ser síndico profissional. Porém, no decorrer, que aí é quando você estava comentando, né? Das especializações, de quanto você se envolve para uma operação, então, o tipo de segmento que eu atuo não é muito simples, né? É complexo porque todo mundo acha que sabe mais que eu e todo mundo tem os seus pitacos, os seus achômetros, e isso torna a minha profissão um pouco mais difícil, né? E assim, o que eu recomendo, né? Mesmo que você esteja num segmento difícil, num segmento ainda que as pessoas não conhecem a fundo, né? Eu recomendo, vá se especializar mesmo assim como você sugeriu. Por quê? Porque a especialização, ela abre a nossa mente, ela expande. Uma vez que ela expande, você não necessariamente precisa ser como as outras pessoas, né? Então, você começa a abrir um leque esse que pode criar valor agregado, tanto pelo seu preço, como a maioria das pessoas pensam só no preço, né? Como também nos novos parceiros, nos novos nichos que você pode abrir de um segmento que não é tão bom, um segmento que não é tão atrativo, mas que daí pode ser a sua ponte para novos negócios, né? Então, só como sugestão, às vezes, nossa, mas eu tô num segmento que eu não gosto, eu tô num segmento que não valoriza muito, mas que tal você se especializar? Que tal você aprender um pouco mais sobre esse segmento para abrir novas portas? Então, a Mafra, ela passou por um processo, né, só com síndicos, né, como síndico de vários empreendimentos. Hoje a gente atua em mais de 20 empreendimentos como síndicos, porém a gente começou a assessorar construtoras, administradoras e até novos empresários, porque gestão é uma coisa muito particular, né? Que inicialmente as pessoas não valorizam, só lidar que... com pessoas também, Exato, exato. E aí, quando envolve mais pessoas na operação, por exemplo, no meu caso como síndica, eu também contrato muitas pessoas simples, humildes, sem conhecimento, que às vezes traz uma crença que não pode crescer, que não pode melhorar, que não pode ter uma casa melhor, não pode morar num bairro melhor, né? E isso são conceitos que a gente consegue ir quebrando com amor. Eu vou até aproveitando o gancho, eu vou te falar um pouco também, assim, coisas que eu já vivi, né, nos meus 20 anos de direito tributário. Primeira coisa, não tem segmento que não dá resultado. Sim, concordo. Eu já trabalhei com pessoas que vendem sucata, já trabalhei com pessoas que tiveram uma ideia e começaram do zero um novo negócio, e esse negócio virou um novo ramo que não existia. Trabalhei com pessoas humildes, trabalhei com pessoas que às vezes têm até mais condição, mas uma coisa que é importantíssima é manter a humildade, é saber tratar do mais baixo cargo, do mais simples ao mais importante, com atenção, com carinho, com cuidado. E assim, a chave de tudo isso é saber lidar com pessoas. É verdade. Uma das grandes coisas que eu aprendi na minha vida, e até a gente aprende às vezes com os erros. Somos imperfeitos, sim, né? Com os exemplos que a gente recebe, nós temos que saber lidar com pessoas. Sim, totalmente. A gente, por exemplo, se hoje eu tenho alguém que está ao meu lado, essa pessoa que está ao meu lado tem que estar feliz, bem, se sentindo valorizada, se sentindo respeitada, né, que isso é uma coisa que vai fazer com que todos nós aqui, nós estamos de passagem, né? Eu acredito muito nisso, mas que você tenha eu costumo dizer, toda vez que eu vou contratar alguém, eu costumo dizer assim, olha, não tem que ser para sempre, mas que tem que ser bom enquanto dura. Isso, o percurso tem que ser muito bom, né? Você tem que se entregar ao percurso, e assim, não só o resultado final, né? E quando assim, você tem isso, eu aprendo com os meus estagiários que têm 18, 19, 20 anos, eles trazem uma nova cabeça, uma nova geração, um novo pensamento, e a gente também troca experiência, a gente também colabora.
E é muito, assim, gratificante você ver, por exemplo, uma pessoa que já foi teu estagiário, que hoje é um advogado de sucesso, que é um funcionário público bem colocado, que, enfim, resolveu virar advogado e está aí no mercado também, você vê que ele está tendo sucesso. Eu acho que isso é um pouco da vida, né? Sim. Eu acho que a vida é isso. Para mim, isso é mais importante do que o resto. E eu sei que você tem vários sócios aí, né? E conta para mim sobre como você enxerga o processo de sociedade. Eu sei que você está dando ênfase no humano, eu concordo que o humano faz toda a diferença, e quando a gente foca no humano, em servir, ajudar, orientar, como foi as falas anteriores, tem essa questão de compartilhar. E conta um pouquinho da sua experiência com esse formato. É uma coisa que ela é desafiadora e muito gratificante, sabe? Quando resolvi, né, a gente se viu em vias de abrir nossa sociedade, eu e a Natália, né? A Natália, ela começou comigo em 2009, né? Ela foi minha estagiária, hoje é minha sócia, é uma pessoa fantástica que eu admiro muito e que soma. Essa é uma das coisas importantes para a sociedade. Então eu vou aproveitar, deixa que você está falando que a Natália era sua estagiária e virou sua sócia, né? Então, para quem está nos assistindo e às vezes entra numa operação, num trabalho, num segmento e se considera só subordinado, né? Você está falando que não, que é possível ser até sócio. Explica isso aí um pouquinho mais de detalhes. Olha, é até uma coisa que é interessante, né? Quando vou voltar para o estagiário para você entender o sentido. Eu falo para todo estagiário quando dá contratação, o limite é você. Se você entrar aqui e você quiser, você pode sair um advogado completo, fazendo petições iniciais, sabendo atender cliente. Eu tive e tenho um advogado hoje que foi estagiário, que enquanto estagiário ele trouxe clientes e ele atendia o cliente muito bem. A postura dele realmente já era de um funcionário e mesmo. É por isso que o João está hoje conosco, é uma pessoa fantástica, formada na USP, que hoje passou no mestrado da USP, e tenho muito orgulho de falar dele. E uma coisa que é importante para você dizer dos caminhos, né, quando você fala de sociedade, Márcia, é assim, o que você pode agregar? Que uma sociedade que é feita de iguais ou de pessoas que são totalmente cópias umas das outras, todos nós temos nossos erros, nossas imperfeições, nossos defeitos. E aí a gente não vai cercar esses erros, imperfeições, defeitos se a gente tiver uma visão monocular, uma visão somente de um pensamento dominante. Quando você tem pessoas que se complementam, que têm visões diferentes. Troca essas experiências, né? Por exemplo, eu tenho uma visão, a gente está falando da Natália aqui, né? A Natália é extremamente detalhista. Uma pessoa que, assim, ela revisa muitas coisas que eu faço, porque ela tem muito mais qualidade, mais olho aos detalhes, entendeu? E acredito que também eu possa somar para ela. E a gente vai desenvolvendo habilidades também. A gente pede que as pessoas, quando elas estão numa sociedade, que elas pensem assim, eu sou dono do meu caminho. O que eu quero fazer por mim? O que eu quero crescer? E dentro desse contexto, o que o meu sócio pode colaborar com isso? O que nós podemos ser melhores e mais fortes juntos? Sim, olha só que legal, você está falando que a pessoa ela precisa se comprometer, ela precisa mostrar o que ela tem de melhor, né, o que ela consegue agregar valor, e você comentou a respeito do olhar perito, né, de uma estagiária que acabou virando sócia, né. Eu trabalho muito com análise de perfil comportamental também, nas contratações, né, nas alterações de cargo, e hoje é muito relevante esse cenário de entender o perfil comportamental de cada funcionário, justamente para você colocar o diferente junto, né? Por que o diferente?
justamente do que a gente estava falando anterior, porque quando você coloca percepções, atos, sugestões, análises diferentes, você consegue crescer, você consegue contribuir, aprimorar, melhorar. E no passado recente, a maioria das pessoas falavam o contrário, né? Falava que você precisa ser igual para que o casamento dê certo, igual para que o funcionário cresça dentro de uma empresa, e ao contrário, né? Então, essa nova economia, essa nova geração que está aí no mercado, se você forçar essa pessoa a ser quem ela não é, você corre o risco de perder essa pessoa. E literalmente, né, essa nova geração, ela fala, não quero. Sim. Não quero e vai embora. Então, às vezes alguns empresários falam, nossa, como é que você consegue lidar com mais de 300 funcionários na operação? A gente tem que aprender com eles, exatamente. Então, eu brinco, às vezes eu tenho vários bebês que me ensinam sobre tecnologia, o que tá na moda, o que tá na internet, que eu não sou muito, assim, assídua, né? E eles trazem todos os dias informações relevantes. Mas eu também trabalho com gestores que têm experiência de 30, 20, 15 anos, que também me agregam, né? Então, se hoje o empresário se permitir aprender, a se desenvolver, a contribuir com a diversidade, todo mundo ganha. Sim. Que foi o que você falou sobre o verdade, pessoal que trabalha com você. Eu acho que até isso, Márcia, tem a ver assim, se você acha que você é tão bom, que você não tem defeitos, que você não tem lacunas... Tem que ir embora. Não, aí nesse contexto você pode entender que você não precisa de alguém diferente. Porque se você tiver só iguais do seu lado, você vai provavelmente deixar todos esses defeitos, essas lacunas, essas qualidades se sobressaírem. É verdade, tem razão. Se você tem pessoas diferentes do seu lado, você aprende a respeitar, você aprende você aprende mesmo, você aprende com essas pessoas, com as realidades dessas pessoas. Tem razão. Entendeu? Tem razão. Então, acho que é por aí. Eu costumo comentar com os meus funcionários que quando a gente alimenta o ego, a gente diminui a humildade. Né? Então, a gente vai ter que escolher, quer alimentar o ego ou a humildade. Sim. Então, são situações que são opostas e você vai ter que escolher qual é o lado que você vai seguir, né? E hoje, eu acredito que com essa nova geração, com essa nova economia, tudo muito rápido, né? Então, antigamente, para a gente estudar, precisava pegar Barça, precisava ir agendar horário na minha época de estagiário, na biblioteca. Ainda tinha a pesquisa de jurisprudência, né, que são os julgados dos tribunais que nós utilizamos, ainda era em livro. Aí você tinha que ir no índice para procurar sobre o tema e revisitar tipo 20 livros para achar uma jurisprudência, e depois você tinha que, não tinha Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você tinha que escrever. Olha que coisa. Olha só como o mundo mudou, como melhorou, né? Então não é por causa da pandemia, o mundo mudou para agregar, para acelerar esse processo de crescimento, né? E aí eu vou aproveitar que você falou de livros, posso perguntar sobre inteligência artificial, a sua visão sobre inteligência artificial? Olha, inteligência artificial, acho que a evolução da tecnologia no último século, ela nos mostra o seguinte, nós não temos que ter medo. Todas essas coisas vêm para melhorar a nossa vida, mas nós temos que aprender a usar como boas ferramentas. Sim. Então, se nós tivermos uma boa base, isso é uma coisa que na era da informação às vezes falta, né? Bons valores também, que isso não se aprende em escola. Sim, né? Base, né? Base familiar. Aí, esse tipo de ferramenta, ela vem para agregar, para facilitar. Eu estava vendo outro dia, por exemplo, numa das áreas que são afetas à nossa atividade, né, que hoje nós temos uma contabilidade fiscal dentro do escritório. Né? Você vai ter que detalhar tudo isso, esse valor agregado. Mas olha. Eu estava vendo que tem uma ferramenta do ChatGPT lá para fazer as fórmulas de Excel automaticamente. Antigamente, todo mundo que sabe trabalhar com Excel tinha que fazer cursos complexos. E era assim... O cara que sabe fazer a fórmula para chegar a um resultado automático e trazer isso para um gráfico, era assim, era a valorização. Era o cara. Né? Hoje você tem uma ferramenta de inteligência artificial que traz, eu quero isso, traz pronto.
Da mesma maneira, antigamente você tinha curso de datilografia. Não sei se você chegou a pegar isso. Ganhei de presente do meu pai de 18 anos. Olha só que beleza. Hoje alguém faz datilografia e dá tudo muito certo. E dizem que daqui a uns tempos a gente nem vai digitar mais. Meu Deus. Né? Não, a minha filha, hoje ela chega, a gente tem uma Alexa na cozinha, né? E ela, Alexa, coloca no YouTube. Alexa, quero assistir o vídeo tal, o filme tal. Então hoje as crianças acessam, os idosos, né? Acessam a tecnologia por voz. Com muito mais facilidade. Antigamente a gente tinha que ter certeza da palavra, porque eu fui professora de DOS, né? Então eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu fazia programaçãozinha, né? Command, nossa. Isso. O meu marcante foi formate C, que o professor falou, você não faz porque você vai formatar o computador, certo? Aí eu falei, mas aí não tem graça, eu preciso experimentar para saber como é que funciona, né? Curiosidade humana. Eu sempre fui muito ousada, desde sempre, né? E aí eu coloquei o formato C. O professor hoje é meu amigo pessoal há 25 anos, justamente porque ele falou, não, eu tenho que contratar essa menina, porque ela é muito ousada. Como é que eu falei para ela não fazer? Ela foi lá e fez, e ainda assumiu a responsabilidade, então... E a gente virou amigo, né? Sim. Justamente porque no passado você tinha que ter certeza do comando, né? Para colocar no MS-DOS, para conseguir acessar um comando. E hoje, olha aí, por voz você já consegue acessar. Até fazendo um link, né, Márcia? Você fala, antigamente era muito aquela coisa assim, você tinha que aprender verbete por verbete, você tinha uma coisa muito compartimentada, Sim. Você tinha um comando, né? Então você tinha uma cadeia de ascensão, né? O professor continua sendo o mais nobre das profissões, mas antigamente, assim, você não contestava o que ele falava. Hoje você pode abrir o Google durante a aula e verificar se é aquilo mesmo. Sim. Tudo bem que você tem que ver se a fonte de informação é confiável, mas você tem esse tipo de coisa. Então, fazendo um link com o que a gente estava falando antes, você aprende muito com a nova geração. Sim. Você aprende muito com os novos esquemas, os novos mecanismos de organização e de relacionamento. Tem razão. Eu ainda vou um pouquinho mais a fundo, né? Hoje eu sou professora tanto da FAP quanto do Roberto Chiniachik, de pós-graduação, de MBA. E aí hoje, quando a gente vai praticar, vai fazer uma aula, né? A primeira coisa que é o escopo, né, do programa de aula é coloque atividades práticas. Ele precisa experimentar o seu conceito, ele precisa colocar em prática a sua temática, né? E eu acho que isso é muito legal, porque como você falou, antigamente não se questionava, né? E aí você teria que seguir aquele autor famoso que falou sobre o assunto há 10, no mínimo 20 anos, né? Porque se você colocasse ele no material bibliográfico, dava outro peso para sua aula. Hoje é o contrário. Hoje, para que você se destaque numa aula de um MBA, de uma pós-graduação, você precisa colocar experiências atuais, tipo, mês passado, no dia seguinte, né? Então, por isso que eu falei um pouco sobre inteligência artificial, porque tem alguns empresários que ainda renegam. Não, eu não quero, isso vai tirar o serviço do humano. E é uma mentira, né? Não vai tirar o serviço de ninguém, vai tirar o serviço burro, né? É uma das coisas que a gente tem de exemplo aqui na região, né? Na década de 80 nós tínhamos os boia-frias, né? E que vida sofrida. E acordar 4, 5 horas da manhã, trabalhar no sol escaldante, com animais peçonhentos, muito risco, né? A própria folha da cana-de-açúcar, ela corta a pele, né? É uma vida miserável. E aí, quando vieram as máquinas, né? Veio a mecanização, veio a tecnologia, vai acabar com os empregos, vai acabar com... isso na prática. Vai acabar com a mão de obra. O que vai fazer dessas pessoas? E aí veio qualificação para virar operador, para virar mecânico, para virar motorista. Hoje trabalha no ar-condicionado. Trabalham no ar-condicionado, né? Então, assim, as funções, aliás, essa é a perspectiva de futuro, né? As funções mecânicas, as profissões mecânicas, elas vão acabar, né? Daqui para frente, o diferencial que ainda a máquina não chegou, e Deus queira que se chegar um dia que seja alguma coisa harmoniosa conosco, é a nossa inteligência, é o nosso intelectual.
Esse relacionamento, né? Na minha área, por exemplo, você não precisa de um advogado para redigir uma petição. Hoje tem ferramentas que fazem a petição pré-formatada. Não em todos os casos, tem casos que a gente tem que realmente desenvolver, mas existe isso. Agora, ter o profissional que tem a inteligência aplicada, que tem a visão crítica, porque é isso que falta ainda para a máquina, né? É isso que é o diferencial. E eu já sei que vocês estão em destaque, né, no escritório, então conta um pouquinho mais. Você já falou dos estagiários, né, que viraram sócio. Agora conta um pouquinho das especialidades do escritório. Na verdade, nós somos um escritório focado em direito tributário, né? Uau! Todo mundo tem medo desse assunto, né? Então, tributário, todo mundo já sobe os cabelos. Como eu disse no começo, né, desde do início da minha carreira, eu sempre advoguei na área. E aí, quando chegou a nossa hora de nós pensarmos no nosso negócio, né? E, aliás, a Natália, ela é uma super sócia, né? Ela teve uma história que começou há quase 15 anos atrás, em que ela era estagiária, mas hoje ela é uma profissional de destaque. E quando a gente conversou, assim, foi uma coisa muito do dia para a noite, né? Vamos abrir? Vamos. Mas... E o mercado, ele tem muito daquilo, né? Eu tenho um escritório. A causa que vier, se é civil, se é trabalhista, se é penal, eu tô pegando. E eu peguei e tive a ideia, passei para a Natália, que também aceitou prontamente. Olha, vamos nos focar no que nós já sabemos. E vamos tentar melhorar isso. E nós começamos em 2020, no começo de 2020, de uma maneira assim que hoje eu falo com orgulho, mas 15 dias depois de nós termos resolvido nossa sociedade, veio a pandemia. Meu Deus. Né, a incerteza. E como ficou a cabeça? E a cabeça, e a incerteza e as dificuldades, mas que nós fomos ultrapassando com muito esforço, com muito trabalho, dia após dia, sabe? Imagina. Começou eu, a Natália e mais o Eduardo, que era nosso estagiário à época. A gente não tinha certeza se a gente tinha dinheiro para pagar a bolsa estágio do Eduardo. Imagino. Nos primeiros meses, se ia ter dinheiro para nós, para nossa sobrevivência. Imagino. Mas com muito trabalho, muito esforço. No final de 2020, nós já estávamos no centro profissional e fomos crescendo, vieram mais estagiários. Hoje, o João, que é nosso advogado, o João Pedro, ele foi um dos primeiros. E aí... Em 2021, a gente já sentiu necessidade de termos mais alguém de peso junto conosco. E aí veio a doutora Carolina, que já era uma amiga nossa, fez especialização conosco na USP, e é uma pessoa extremamente estudiosa, dedicada. Ela é mestre pela Faculdade de Direito da USP, hoje está fazendo doutorado na Unesp, e tem uma temática muito interessante, no meu ver, que ela fala sobre tributação e desigualdade, focando na desigualdade racial. Jura? Olha que interessante. Olha. E ela veio para agregar com seu conhecimento o escritório, e quase que no mesmo momento, né, nós tínhamos e nós temos até hoje um relacionamento muito bom com os contabilistas, com os contadores. E nós não temos interesse nenhum de fazermos contabilidade, mas a gente sentia necessidade muitas vezes de falar a mesma língua deles. E muito do que nós fazemos envolve contabilidade. Totalmente. Contabilidade fiscal, principalmente, né? Preenchimento de obrigações, declarações, informações. E aí veio a Camila, que é também fantástica, uma contadora com mais de 10 anos de experiência na área fiscal, formada pela Faculdade Federal do Mato Grosso, com MBA na área e que hoje está terminando um mestrado na FEA-USP. Uau. E aí a gente, assim, com muito trabalho, continuamos crescendo. Em 2021 já ficou pequena a sala. Viemos aqui para o Trio. Olha só, que delícia. Hoje nós estamos em 12. E, assim, as nossas perspectivas, graças a Deus, é de maior crescimento. A sala já está ficando pequena. E quando eu falo para as construtoras que eu estou precisando de mais salas comerciais, às vezes eles assustam. Mas no passado recente, né, não estava tão valorizado salas comerciais e hoje tem muita demanda, né, e às vezes eles têm certeza que eu preciso investir em empreendimento comercial? Um cliente potencial diz que pode investir. Você tá insistindo nessa situação justamente porque, assim, antigamente as clínicas médicas preferiam rua.
né? E eu entendo, porque tinha vários profissionais e aí precisava de casas maiores, e hoje a gente tem essa facilidade de ter casas maiores, né? Só que a segurança é uma coisa que complica a vida de todo mundo, e funcionário também, né? Sim. Porque, por exemplo, se você tem um espaço grande, né? Você precisa ter profissionais comprometidos, como é o seu caso que você comentou, e você precisa também ter funcionários de apoio nos bastidores. Então, você precisa ter uma sala organizada, uma recepção pronta, um estacionamento, e tudo isso começou a ficar confuso dentro da cidade, né? Não tá tão simples assim de você organizar essa orquestra toda. Não, se você tem um estabelecimento na rua, falta estacionamento, você tem uma preocupação com chegada e saída de colaboradores, principalmente você está na região central da cidade, segurança. O cliente não gosta, né? Quer dizer, é uma coisa muito melhor você vir, deixar teu carro num valet, chega numa estrutura organizada, controle de acesso. Sim. Eu sou totalmente a favor das salas corporativas. Que legal, que legal. Isso é muito bom para que as pessoas também validem, né, que a profissionalização hoje, ela tá desde a construção civil até no direito tributário, que você estava falando sobre a contadora, né, que eu achei muito relevante no momento que você falou que você está pensando no seu cliente. Né? Porque realmente vocês são especialistas em tributos vinculados ao direito, né? E a base, né? Porque toda operação ela começa na contabilidade. A entrega minha, antes de nós termos esse braço contábil e fiscal, ela era uma entrega manca, vamos dizer assim. Porque eu sabia o direito, eu sabia o que tinha que fazer, eu sabia qual era a obrigação do meu cliente, qual era o direito que o meu cliente tinha, mas eu não sabia, e deixar bem claro aqui, a gente não faz contabilidade, ele tem o seu contador, ele tem o seu contador interno ou escritório de contabilidade contratado, mas eu não conseguia conversar para explicar para ele, olha, você tem que preencher a declaração tal, né? Você tem que fazer dessa maneira. Hoje a gente consegue falar do começo ao final tudo o que a pessoa precisa. A gente entrega o trabalho muito mais completo. Entendeu? Isso é um diferencial de mercado, viu? Porque nem todos os escritórios tributários entendem essa necessidade. E eu acho que é um outro fator relevante dessa nova economia, é que cada um, ele tá entregando cada dia melhor a sua especialidade, né? Então, não existe, infelizmente, ainda puxadinho, né? Como a gente estava, o amadorismo, ele ainda acontece, mas para o nosso cliente é bom que ele fique ciente que quanto mais especialista ele se tornar, mais valor agregado ele entrega, né? Então, às vezes eu entrevisto as outras pessoas em outros podcasts, então, assim, o médico, ele fala, não, eu sou especialista em ginecologia, só que mastologia é uma outra especialidade, então, cada um atende eu fiz agora recente e ele estava comentando, né? Não, eu não posso ser irresponsável de ficar atendendo todo mundo numa forma genérica. Então, quando eu percebo que é uma especialidade, eu não tenho medo e não tenho vergonha de falar, olha, agora a minha fase acaba aqui e você tem que procurar outro especialista. Eu costumo dizer que na minha fase de gestão, né, quando eu vou dar assessoria, as mentorias, eu falo, olha, eu consigo tratar o adulto sob estresse, com estratégias para melhorar a gestão dele. Mas eu não consigo cuidar da criança que tá aí dentro, chorando, gritando. Aí você tem que procurar um psicólogo, psiquiatra, um terapeuta, né? E é muito importante, inclusive, porque ser gestor, né, ser empresário, todo mundo tem várias dores, né? E nós somos colocados à prova a todo momento. Então, eu falo, eu não faço milagre, né? A gente troca ideias das carteiras, né? Como eu te falei, a gente cuida dos maiores empreendimentos comerciais de Ribeirão. Então, a gente coloca todo mundo em contato, mas eu também não posso fazer milagre. Sim. Eu vejo assim, por exemplo, lá no escritório acontecem casos recorrentes a gente, por exemplo, tem grandes grupos que são clientes nossos e que, às vezes, o contador interno ou o CFO, né, que é o termo em inglês para falar, que é o chefe da finança e contabilidade, né? Ele vai lá e pede para
Camila, que é a nossa sócia, para ela auxiliar em determinado assunto. Mostra que ela está assim, eles têm lá o que faz o dia a dia, mas ela é uma especialista para uma coisa avançada que precisa. Sim. Né? De mesma maneira também, às vezes procuram a gente, que nem procuraram essa semana mesmo, né? A gente teve uma consulta da pessoa que falou o seguinte, olha, eu tenho a seguinte situação, eu tive um problema de roubo de dados. Uau. E eu não sei como que eu procedo perante a Receita. Porque com o roubo de dados eu não consegui cumprir minhas obrigações perante a Receita. Olha que situação complexa. E para você esclarecer isso, e a gente esclarece tanto no aspecto jurídico como no aspecto fiscal, contábil. Poxa, é um diferencial, né? Sim, tem razão. Agora, de outro lado, eu tenho aqui muitos processos tributários, eles desembocam, às vezes, em crime de sonegação. Se você, às vezes, você não paga um tributo... E sonegação, na verdade, também talvez está ligado à especialidade, ao contador que não tem experiência suficiente para sugerir, ou existe uma má-fé? Olha, na verdade, hoje você tem crimes de sonegação tanto em situações de má-fé, como em alguns casos que até o cliente ou o contribuinte, ele está de boa-fé, mas ele provocou um dano ao fisco, ao erário público. Entendi. Mas assim, o grande ponto disso é o seguinte, eu tenho a especialidade para fazer toda a defesa administrativa, para fazer também defesas judiciais sob o tributo, mas hoje, na minha visão, assim, muito bem decidido, a parte penal, o meu cliente, eu indico ele para profissionais adequados. Outro especialista. Porque eu não tenho experiência de criminalista, e é outro mundo, é outra cabeça, e tem pessoas muito mais qualificadas que podem atendê-lo, entendeu? Que bom, eu acho muito honesto, né? Quando você fala, olha, até esse ponto, desse ponto para frente, você vai se sentir mais amparado por outro especialista, né? Então, por empresário que está nos escutando, falar que sabe fazer tudo, de todos os jeitos, que você é incrível e perfeito, hoje, nessa nova economia, não é tão assim em destaque, né? Pelo contrário, as pessoas duvidam, né? Será que ele faz tudo isso mesmo? Márcia, eu acho assim, quando nós começamos um negócio, muitas vezes nós temos que ter a solução possível, né? Uhum. Então, assim, eu não tenho condições de pagar o profissional A, B ou C, eu vou fazer o que eu posso da minha cabeça. Sim. Mas conforme vai crescendo, sim, a gente tem que saber que, assim, o nosso possível, tem algumas economias que são... necessárias. Não, eu falo pelo contrário, algumas economias que nós fazemos que elas são burras. Ah, burras, entendi. Então, pelo tipo outro assim, lado. Olha, vale a pena realmente? Às vezes um ganho que eu tenho, por exemplo, eu tenho um profissional especializado na área tributária. Nós trazemos para os nossos clientes muitas recuperações de tributo que no final do dia são verdadeiro dinheiro no bolso para eles. Sim, a rentabilidade da empresa vai lá em cima. Né? Agora, tem alguns empresários que nós conhecemos que assim, a confiança cega no arroz com feijão da contabilidade. Olha, a contabilidade não está errada dela fazer uma escrita fiscal, tem até um princípio básica em contabilidade que é o princípio do conservadorismo. Então a contabilidade, quando a Receita fala que ela faça determinada coisa, ela vai fazer conforme a Receita manda, até para não expor o contribuinte a autos de infração. Agora, de outro lado, um aspecto que nós trabalhamos é o seguinte, tem algumas coisas que a Receita fala que elas são ilegais ou inconstitucionais. Entendi. Então, nós ingressamos com medidas para discutir esse direito do contribuinte. E se ao final dessa ação judicial for decidido que esse contribuinte tem direito, a gente recupera esse dinheiro para ele de forma lícita, reconhecido pela justiça. Olha aí, que a Receita maravilha. vai falar amém. É uma nova receita para a empresa, né? Por quê? Porque ele confiou que nós fôssemos buscar esse resultado. Nós costumamos trabalhar centrados no êxito, né? Então a gente também traz essa vantagem para o cliente. Mas assim, ele precisa de procurar pessoas que trazem essa visão, capacitadas. Entendeu? E você atende qualquer tipo de cliente, de segmento, né? Porque a gente também às vezes fica na dúvida, devo procurar ou não devo? Então, para o seu escritório, o que você sugere? Olha, a nossa atuação ela é regional, né? Nós não temos um porte para atender algo muito superior a 300 quilômetros aqui da região de Ribeirão Preto. Temos vários clientes na região. Segmentos, nós temos segmentos bem diversificados, assim.
Mas a gente tem uma atuação mais centrada em lucro presumido e lucro real, né? Tá. Dentro do Simples Nacional, é um regime que ele traz alguns benefícios, algumas simplificações de obrigações, outros benefícios na maioria das vezes, mas não tem o que se discutir, por exemplo, em tese de recuperação de tributo. Não tem o que se fazer de planejamento tributário, que é aquela economia lícita de tributos. Agora, a partir do momento que você chega dentro de uma realidade de lucro presumido e lucro real, é importante você se valer de profissionais que possam lhe auxiliar para você ter uma otimização da tua carga tributária. Mas, assim, de qualquer maneira, mesmo que a gente não seja o nosso foco, se às vezes uma pessoa me procura, pede uma orientação, tem alguma dúvida, a gente é super aberto a responder isso, né? Perfeito. E infelizmente a gente está chegando ao final, você está vendo como passa rápido, né, essa nossa conversa. Foi muito gostosa, inclusive. Ah, que bom, que bom. E aí você quer deixar alguma mensagem, alguma sugestão, algum pedido? Não, na verdade eu só quero agradecer, Márcia, foi um prazer imenso, você é fantástica. Que bom. Realmente eu não senti passar a entrevista. Foi muito rápido, tá vendo? De tão gostosa, tão prazerosa que foi. E queria agradecer a oportunidade e dizer para todos os outros condôminos aqui do Trio que também venham, vai ser legal. E vamos curtir, né, compartilhar todas esse é o nome do jogo, compartilhar. Todas as produções aqui da comunidade, que é o nosso condomínio, né? Perfeito. Bom, então gratidão por você ter cedido o seu tempo aqui, eu acho que foi muito relevante contar um pouco da sua história, sugerir algumas coisas que são relevantes para o nosso empresário, que às vezes ele não se dedica a aprender, então esse é um podcast muito prático, muito simples, e tem vários insights aí para ele repensar, né, para melhorar, para crescer, e eu acho que todo mundo, quando abre uma empresa, quer crescer. Então, se você vai crescer, você vai passar pela área de análise de tributos, então é necessário conhecer profissionais como vocês, engajados, comprometidos com o ser humano, eu acho que isso é o pulo do gato do seu negócio, né? Muito obrigado, viu? Obrigada, tá? Obrigado a todos, viu? Um grande abraço. Tá vendo como passou super rápido, né, esse podcast, olha que delícia, um assunto que ele é complexo, né, porém leve, trouxe vários insights para que você, empresário, possa melhorar a sua rentabilidade da sua empresa, para que você possa conhecer um pouquinho da história do escritório, então comente, compartilhe, foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau.